Existe algo muito sério acontecendo por trás dessa onda de vídeos virais criados por inteligência artificial. Não se trata apenas de humor, nem apenas de tecnologia, mas de algo que toca diretamente na fé, no significado do bem e do mal e na forma como as pessoas estão lidando com figuras espirituais. O uso da IA para criar representações onde Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da humanidade, aparece sendo amigo ou aliado de Satanás, o inimigo da humanidade, é um caso que ultrapassa a linha do aceitável. E o motivo é simples. Não é uma brincadeira inofensiva quando a mensagem atinge o que há de mais sagrado para milhões de pessoas. A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa. Ela pode criar rostos, vozes, imagens e cenas que parecem reais. Ela é capaz de recriar personagens históricos, líderes religiosos e figuras bíblicas com uma fidelidade impressionante. Mas o problema não está na ferramenta, e sim no uso. O que vemos é uma distorção da mensagem original da fé cristã. Jesus é retratado como alguém que conversa com Satanás, que perdoa suas ações, que o trata como um igual, e isso, quando colocado nas redes, é consumido por milhões de pessoas sem qualquer reflexão ou contexto. É aqui que mora o perigo. A imagem de Jesus Cristo é símbolo de amor, perdão e salvação. A imagem de Satanás é símbolo de rebeldia, destruição e engano. Essas duas figuras representam polos opostos na narrativa da fé cristã, e uni-las como se fossem amigos é um ato de inversão de valores. Pode parecer uma simples piada digital, mas é um conteúdo que reescreve, mesmo que de forma simbólica, a essência do bem e do mal. E isso tem consequências. Muitos desses vídeos são produzidos com objetivos banais: alcançar curtidas, atrair visualizações, gerar engajamento. Outros são feitos como provocação, como se zombar da fé fosse apenas mais uma forma de entretenimento. Mas quando o sagrado vira meme, perde-se o respeito e a fronteira entre o humor e blasfêmia se apaga. Essas produções alimentam uma normalização perigosa, uma ideia de que qualquer coisa pode ser manipulada, que qualquer crença pode ser virada do avesso em nome da criatividade. Só que nem tudo é criatividade. Há uma diferença entre criar arte e deturpar o significado de algo espiritual. Transformar Jesus e Satanás em personagens de uma relação amistosa é ignorar o peso espiritual que essas figuras carregam. É transformar o confronto eterno entre o bem e o mal em uma cena de amizade superficial. E o pior é que, em meio a tanto conteúdo sendo despejado todos os dias, muitos espectadores jovens acabam absorvendo essa mensagem de forma distorcida, sem saber que estão diante de uma manipulação feita por IA. Esse tipo de produção é, sim, um caso grave. Grave porque mexe com o sagrado, grave porque confunde o público, e grave porque banaliza o conflito espiritual que, para milhões de pessoas, é real e essencial. A ideia de Jesus sendo amigo do inimigo é mais do que uma inversão, é uma afronta simbólica ao que ele representa. Jesus não veio ao mundo para se aliar ao mal, mas para vencê-lo. E colocar isso em xeque através de um vídeo criado por IA é brincar com fogo, um fogo que não é digital, mas é espiritual. Outra parte perigosa dessa história é o alcance. As redes sociais amplificam tudo. Um vídeo feito por um criador desconhecido pode chegar a milhões de visualizações em poucas horas. E o algoritmo não distingue humor de heresia. Ele apenas entrega o que gera reação. E o que gera reação é o inesperado, o provocante, o que choca. E nada choca mais do que colocar Jesus e Satanás em harmonia. Essa é a fórmula que está sendo explorada, e o público, muitas vezes, nem percebe o que está assistindo. É preciso lembrar que a fé, para quem a tem, não é ficção. Ela não é roteiro, nem material para experimento de IA. É uma verdade vivida. Quando alguém assiste a uma cena dessas e acha anormal, algo se perdeu. Perdeu-se a noção de que certas representações não são neutras. Elas carregam significado, elas formam opinião, elas moldam pensamento. A geração que cresce vendo Jesus amigo do mal pode se tornar uma geração incapaz de discernir o valor do que é bom, justo e santo. O que deveria ser reflexão espiritual virou espetáculo de IA. O que deveria inspirar fé virou um vídeo de humor. E o que deveria ser respeitado virou ferramenta de engajamento. Essa mistura é perigosa. Porque quando o bem e o mal são colocados lado a lado como se fossem equivalentes, perde-se o senso de direção. E quando o Criador é retratado como amigo do destruidor,
Algo dentro da consciência coletiva começa a se enfraquecer. Por isso esse tema precisa ser tratado com seriedade. Não é uma crítica à tecnologia. É um alerta ao uso irresponsável da tecnologia. A IA não tem moral. Ela apenas obedece a comandos. Quem tem moral é o ser humano que escolhe o que criar. E se o ser humano escolhe inverter a fé, ele precisa entender o peso do que está produzindo. O entretenimento não pode ser desculpa para o desrespeito. A arte não pode ser máscara para a distorção. E a liberdade criativa não pode ser usada para zombar daquilo que milhões consideram sagrado. Estamos diante de um caso que exige consciência. Porque quando as pessoas se acostumam a rir de tudo, até do que é espiritual, o mal se disfarça de piada e se torna parte da rotina. E é exatamente isso que o inimigo sempre quis, ser visto como algo comum. Esses vídeos, feitos por brincadeira, acabam normalizando o mal. E o mal, quando é normalizado, deixa de assustar, e começa a ser aceito. No fim, é preciso entender, não há humor que justifique colocar o bem e o mal como amigos. Isso não é criativo, é perigoso. Porque a linha entre respeito e provocação foi cruzada. E toda vez que se tenta mostrar que o inimigo da humanidade pode ser aceito ou compreendido, está se plantando a ideia de que o mal merece empatia. Mas o mal não precisa de empatia, ele precisa ser vencido. E Jesus já venceu. Essa é a verdade que deveria ser lembrada, não reinventada por um vídeo de IA. Por isso, quando alguém disser que esses vídeos são só uma brincadeira, lembre-se, nem toda piada é inofensiva. Algumas brincadeiras têm um preço alto, e o preço aqui é o respeito pela fé, pela história e pelo sagrado. E se um vídeo é capaz de transformar a vitória do bem sobre o mal em uma cena de amizade, isso não é apenas errado. É perigoso. É o limite sendo ultrapassado em nome de views.